Olá, tudo bem? Eu sou o João. Eu sou a Francisca. E estamos aqui para um outro episódio. Agora temos com um convidado muito especial, muito assim perto de nós, que é o Sr. Richard. Ele é o pai, é marido, é técnico de som aqui na nossa igreja, no Open Heavens. Uma pessoa muito especial que, honestamente, fez milagres aqui nessa igreja. É a única razão que nós estamos aqui com esse equipamento, está tudo a dar som perfeito. É uma excelente pessoa. Ele também é produtor musical, músico, também estava numa banda, a banda chama-se Sion, certo? Banda Sion. É guitarrista, pianista, ele faz tudo. Tudo tem a ver com isso, ele faz tudo. Então vamos começar para... Como é que entraste nessa carreira assim de música? Olá, pessoal. Eu tenho um prazer muito grande de estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Claro. E meu começo sempre foi na igreja. Sempre foi envolvido na igreja, mas musicalmente eu comecei na escola. O desejo partiu na igreja, mas o estudo começou na escola, que os professores começaram a se importar em fazer da cultura musical na escola. E os primeiros 2 professores que eu tive foi um professor de violão, de guitarra acústica, e outro era de acordeon. Ah, então começaste com guitarra, então? Com guitarra acústica e acordeon. E lá no Brasil, na parte onde eu fui morar, jovem, adolescente, acordeon se dizia gaita. Era gaita. Mas por causa do estilo musical tradicional da região sul do Brasil, né? Então, chamamos de música gaúcha. Então a partir disso foi sempre a fundo, sempre tocar guitarra. Mas o meu desejo sempre foi assim, eu quero aprender isso, porque na escola não davam canções cristãs. Sim, né? sim. Então eu quero aprender as notas para depois louvar ao Senhor. Então esse era meu desejo desde adolescente. Olha, take notes. Mas uma pergunta que nós sempre queremos fazer em todos os podcasts, que eu acho que é importante para nós, mas também para as pessoas que estão a ver, para conhecerem, é como é que tu conheceste Jesus? Ou como é que Jesus entrou na tua vida? Ou naquele clique que tiveste com Cristo. Com Cristo. Foi assim, eu desde criança sempre meus pais foram cristãos, né? Desde que eu nasci. Então, meu contato com Cristo foi através de ouvir a palavra de Deus, através deles mesmo, porque eu me lembro quando eu era pequenino e eles me levavam para dormir e meu pai sempre me contava histórias antes de eu dormir, a história de Moisés, a história de Davi. Então, até adormecer, ele ia me contando a história. Ele lia um pouco a Bíblia e me dizia as histórias, me contava. E aí eu dormia. Quando eu tinha um pesadelo, um sonho ruim, eu chamava o pai. Aí ele chegava, orava por mim e ele começava a me contar uma nova história e aí eu adormecia de novo, né? Mas, assim, de aceitar Jesus como meu Salvador e desejar o batismo foi já com 11 para 12 anos, né? Com 12 anos. Que aí eu já estava... Porque quando eu era criança não estava envolvido com o ministério. Mas nessa idade que eu comecei a estudar música, aí recebi o convite do pastor para que eu já me envolvesse, né, com a música. Então já desejei também, já... que é importante, é uma coisa que a música faz, né? Que a música faz. Porque eu compreendi que o batismo é mergulho. E mergulho quer dizer entrar com tudo. Né? Você não pode ficar de fora. Mergulhar é entrar dentro. Então, o batismo em Cristo Jesus é entrar em Cristo para valer, envolver-se completamente com o propósito de Cristo, né? Com o Evangelho de Cristo. Né? É isso, amém. E agora que, como és músico, andas a fazer isso a vida toda, eu sei que a indústria da música é muito diferente e todos os países têm a sua versão. Para ti, como é que foi o envolvimento para entrar nessa indústria? Bom, foi uma longa história, desde essa parte da adolescência, de entrar para tocar na igreja e depois entrar na área profissional da música. Foi Deus colocando no meu coração esse desejo de melhorar cada dia, estudar mais.
E um dia eu estava já no Ministério de Louvor interdenominacional, porque era um ministério que, quando eu tinha esses 12 anos, eu vi essa banda tocar pela primeira vez. A primeira vez que eu vi uma banda tocar com tudo, com contrabaixo, guitarra, teclado, vozes, som. A banda levava o som, montava caixas de som, montava... Tinha um órgão, daqueles órgãos antigos, sabe? Aqueles órgãos... E eu vi aquilo e fiquei apaixonado. Eu quero tocar numa banda como essa. E o propósito da banda era assim... Não era só tocar na igreja, era ir... Se eles iam numa cidade onde tinha uma igreja, alguém convidava eles, eles queriam que não fosse só na igreja, mas naquele dia eles aproveitassem o dia e fizessem, além do culto da noite, mas durante a tarde fossem numa escola ou numa praça, fizessem o som no lugar do evangelismo. Evangelizar mesmo, levar o som naquela região, onde pudessem, onde permitissem, eles queriam tocar antes de... E às vezes acontecia que eles ficavam 3 dias, tipo, vinham numa sexta-noite na igreja, sábado ficavam um dia fazendo evangelismo e domingo fechavam de manhã na igreja e à noite faziam o último culto para ir embora, né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei impactado. Eu desejei estar nessa banda e orei a Deus. Me lembro que eu orei e falei: Deus, eu quero estar nessa banda um dia, tocar com eles, ou então numa banda com essa visão de ser evangelista através da música. Depois de 7 anos, Deus me colocou nessa banda. E foi a banda do meu sogro. E Deus me deu a banda, depois me deu a filha do líder da banda. E agora... E eu fiquei completamente alucinado, né? Então, depois disso, Deus nos tirou, nos permitiu gravar um disco de LP, não sei como é que diz aqui. Sim. Um disco mesmo, no Brasil chamam de bolachão. E aí nós gravamos o primeiro disco e Deus permitiu que a gente mudasse do interior do Rio Grande do Sul, que é o estado do sul do Brasil, para São Paulo. E ali ficamos em São Paulo e lá ardeu muito o desejo meu agora de ser integrante, cantar rock, tocar rock. Sim. Eu me lembro que eu nem tinha banda nenhuma, mas tinha uns meninos que gostavam de rock e nós íamos para as garagens, montava bateria e guitarra e nós... Aí um dia eu tentei cantar rock, me arrebentou toda a garganta, sumiu a voz, porque eu descobri que a voz, cada um tem uma voz específica. Se você força a sua voz para aquilo que você não foi chamado, não tem, Deus não te deu aquele dom, você vai ficar afônico e estragar a tua corda vocal. E não vale a pena continuar, né? Não, você adoece, você perde a voz. Então eu percebi, quando eu fiz aquele esforço de cantar com drive, e minha voz acabou. Eu fiquei, não sei, 2 dias assim, não consigo falar. E aí, meu Deus, como que eu vou? Não posso cantar assim. Meu timbre não é para isso, né? Entendi isso. E aí parei com isso. Então, a partir daí, Deus viu o desejo também de cantar rock. Passou 1 ano, a banda do meu sogro voltou para o sul, mas eu já estava instalado em São Paulo. Mas voltou nesse estilo de rock? Não, a banda do meu sogro chamava-se Poder para Vencer, é uma banda evangelística, mas ela só cantava cover. Cover de todos os louvores, bandas famosas, Voz da Verdade e outras canções daquele tempo ainda, né? Específico, era só mais covers. Não eram, e depois até que nós gravamos aquele LP, mas só tinha aquele disco só. Mas mesmo assim, como a banda sempre foi cover, então a gente gravou o disco e quase nunca cantava as músicas do disco, era só assim, a gente sempre... Então, e eu desejei tocar rock. E foi aí que Deus, depois que eles voltaram para o sul, eu fiquei em São Paulo e Deus abriu essa porta para jovens também que me convidaram para entrar nessa banda de rock, aonde a gente começou a preparar as músicas e nunca cantamos cover nessa banda, nunca tocamos cover. Sempre a gente começou desde o começo. Na banda de rock, certo? Na banda de rock. E como é que foi envolver adaptar o rock na igreja, por exemplo? Eu ia perguntar também sobre isso, porque acho que às vezes nós temos também ideias já pré-definidas e feitas acerca, por exemplo, do rock, que é mal visto por muitas pessoas, principalmente no mundo cristão, em que rock e cristianismo não é compatível. Então, como é que fizeram isso? Sim, assim, o contato com o rock que eu tive foi através do meu primo, que é uruguaio.
E quando eu visitava ele, ele me passava fita cassete ainda de bandas de rock americanas, que era Petra, Stryper, Holy Soldier e outras bandas que... Holy Soldier? Também, Holy Soldier. Não é bom, É boa, é sonzeira. Então aquilo era cristão, bandas cristãs, mas dos anos 70, 80, 90. E eu ouvia muito aquilo porque eu sabia que a letra era cristã. Ainda que eu não entendesse, mas no meu espírito eu via que a letra era e tinha palavras cristãs ali que eu entendia algumas. E ele separava, isso aqui é tudo cristão. Eu não ouço nada que não é cristão. E ele entendia o inglês, eu não. Mas eu gostava muito. Então, quando começamos a tocar rock com a banda, a lenda no Brasil sempre foi que teve um cantor mundano lá do Brasil que dizia que o rock era do diabo. Ele inventou esse slogan. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Por quê? Porque começou assim, no rock, as bandas de rock, muitas delas tinham satanistas, tinham feiticeiros, tinham pessoas que tinham esses estilos de vida religiosa dark, né? Então, o cristão que ouvia uma música que era explicitamente invocando a Satanás, invocando demônios, adorando ao diabo, falando mal de Cristo, como hoje se vê de outras formas, né? Por exemplo, existe. Então, todo mundo associava que o rock era do diabo. E outra, o som do rock é um som duro, né? Porque depois que é muito violento, né? É violento, parece violento. Na verdade, assim, qual foi a minha experiência com o rock? Como foi que eu gostei? Eu comecei a ouvir, no começo eu tinha essa rejeição, porque é um som duro. É um som nervoso, assim, te deixa tenso. É um som tenso. Mas a música, ela tem essas nuances. Em qualquer lugar, se você for ver no cinema o som de um filme, tem momentos em que o som faz com que a imagem daquela cena se torne tensa. E você fica ali... mas é por causa do som, na verdade. Se aquilo acontecesse, se você olhasse a imagem e não tivesse som, você não teria nenhuma reação, mas o som deixa você tenso, né? No rock tem isso, porque ele gera em você uma tensão. E aí, no começo eu tive essa rejeição assim do som, mas fui acostumando, e depois que eu comecei a gostar, passei a gostar, aquilo era como se fosse uma sinfonia. Eu ouvia uma sinfonia, dizia, para mim a sinfonia é o rock and roll. E na igreja não houve assim rejeição, porque a igreja era assim já uma igreja de pastores jovens que também tinham um filho que gostava de rock desde criança e ele tocava ainda antes da banda Sion, ele tocava um estilo chamado thrash metal. Thrash metal. Não, em inglês, eu entendo. Trash é o que? É lixo? Trash é lixo. Lixo, então. É lixo. Lixo metal seria, né? O estilo, né? O estilo. Só que era cristão. A letra era cristã. E ele... só que o thrash metal é drive assim... tá cuspindo. Não, mas eu não sou muito assim grande fã de rock, mas... Eu, como baterista, estou sempre a ouvir isso, porque os bateristas de rock são dos melhores do mundo. E são melhores porquê? O estilo em que eles têm de tocar a bateria é muito rápida, eles têm de ter muita técnica, porque não é só bater com muita rapidez, tens a técnica das mãos, então eu vejo isso também dá para adaptar essa técnica em qualquer coisa. Então eu admiro quando eles fazem essas coisas, é assim do rock, e é muito rápido. E há algumas músicas cristãs que eu vejo esse estilo a ser usado. Eu acho excelente. Eu acho excelente a maneira como eles usam. Eu vejo assim, o rock foi, numa época, muito usado para evangelizar. Hoje eu considero rock and roll música de velho agora já. Mas ainda há jovens que gostam de rock. Sim. Mas não é aquela coisa do jovem em geral gostar de rock pesado. Já não é uma moda nem nada. Não é uma moda. Antigamente, nos anos 60, 70, 80... era ainda moda nos 80, né? É lógico que o rock sempre foi se modernizando. Ele começou da época do Elvis Presley, antes ainda, e foi modernizando, cada vez mais pesado, mais pesado. Chegou uma hora que o rock de sucesso, as bandas pesadas, faziam sucesso com as baladas. A banda era de rock, mas gravava uma balada para fazer sucesso, porque se não fizesse balada,
não vendia disco, não fazia sucesso. Então, as baladas sempre elas mexem o sentimento, elas são mais melódicas e chamam muita atenção de todo mundo, assim, em geral, né? Mas o rock tem aquele que gosta do som pesado mesmo, né? Então, para nós foi muito importante que teve pastores que já tinham esse contato. Então, eles apoiaram com todas as forças. Porque é preciso ter já essa visão e precisas... Ainda bem que foi o pastor que ajudou a... Exatamente. Então, nós íamos na igreja ensaiar, passávamos o sábado inteiro ensaiando músicas novas e criando. E depois que fazíamos as músicas que ficavam boas, nós gravávamos em fita cassete também, para registrar e não esquecer, né? E foi que um dia aconteceu um festival de rádio, assim. Eu vi no rádio um festival gospel e não sei o quê. Aí eu digo, vamos participar. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, vamos participar. E também estavas a falar, também já mostraste o vídeo, se calhar depois para o pessoal lá em casa que já viu o vídeo, né? Estavas a falar de uma conferência e que tu mostraste ao vivo, estavas a tocar e foi de rock e houve uma rapariga que foi salva por causa desse... Consegues ligar a história? Né? Exatamente, isso foi tão maravilhoso. Só foi tão maravilhoso isso porque foi assim, um evento de uma praça, de um aniversário de uma cidade em que não era cristão. Antes de nós, tocou várias bandas com sons de AC/DC, bandas como Whitesnake, os estilos, tudo cover, sim. Né? E muito som de várias bandas, inclusive desse rapaz que chamava o Rock do Diabo também tocava, tinha umas bandas lá. E chegou a nossa vez, e a nossa vez era encerrar o evento. E nós começamos a tocar, inclusive tem vídeos desse evento, tem bem pouca luz, é bem simples assim, mas foi gravado. E nesse evento o Marcelo, que é o vocalista, ele é argentino, mas pregou nesse dia lá, pregou o Evangelho de Deus, tocou muito nele, que tinha alguém que estava a se suicidar, já praticamente indo a se suicidar. E Deus estava falando naquele momento, estava falando que não era para se suicidar, porque Deus amava essa pessoa. E foi muito enfático na ministração sobre isso. E terminou, ele orou, fez a oração, e nós fizemos a última canção que encerrava o evento. E quando encerrou o evento, essa rapariga veio e falou começou a perguntar quem é o organizador desse evento, quem organizou isso, eu quero falar com ele. E foi procurar e chegou nele, e ele não era cristão, e ela disse, eu estava a ir me matar ali naquela ponte, eu ia me jogar dali, mas eu ouvi Deus falar comigo e não vou mais me matar. E aí alguém pode orar por mim? E aí os meninos foram orar, né? Oraram por ela, e foi muito lindo esse testemunho num evento que não era cristão, mas ali o Espírito Santo fez uma obra transformadora de uma vida que ia perder-se, né? Ia se suicidar. Né? Deus também usa o rock. Então também usa o rock, olha, é uma coisa excelente. E também eu queria mais envolver na prática que nós temos na igreja. Por exemplo, tu como músico, tu vais no palco e as coisas que tu fazes lá no palco é para Deus, certo? Exatamente. E também há muitas formas de adorar a Deus. Não queria mais envolver naquela... Qual é a importância que o pessoal deve dar, por exemplo, no som. Nesse caso aqui eu vou falar no som, eu sei técnico de som, como tu és bom técnico de som. E qual é a importância que deves dar assim para Deus? Eu vejo uma ligação muito grande da parte técnica do som com a equipe inteira do louvor, e não só do louvor, como da pregação da palavra, do evangelho, porque o som emitido, ele é através da tecnologia hoje. Sim. Você tem não só tecnologia de equipamento de som, mas também acústica, tratamento acústico, tudo que você tiver de profissionalismo em questão de entender a acústica do local e como soa aquilo, para que tenha o melhor conforto, né, para as pessoas que ouvem, a gente tem que investir nisso, né? Porque eu vejo que tem o Salmos 33, verso 3, que é muito enfático, que diz assim: louvem ao Senhor, toquem bem e com júbilo. Amém. Então, louvai ao Senhor, toquem bem e com júbilo, exige
primeiro, louvem é uma ordem, louvem ao Senhor. Faça o seu esforço de louvar a Deus. Porque louvar não é só quando a gente tem vontade de louvar, mas é porque Deus e você sem vontade, você crê e você o louva, né? Mas toquem bem também. Então não é qualquer jeito, eu vou tocar de qualquer jeito aqui, mas é para o Senhor. Não, é para o Senhor, eu vou fazer o melhor. Posso errar, sou humano, posso às vezes errar uma nota, posso desafinar em alguma parte por percepção, falha de percepção ou de audição, mas eu vou fazer o meu melhor ali, né? Tocar bem e com júbilo. Então eu tenho que expressar a alegria que Deus nos dá através da sua salvação, né? Porque não merecemos ser salvos. É verdade. E hoje Deus nos salvou, então é um privilégio enorme poder louvar a Deus com alegria, né? E na técnica é isso, você tem que fazer o melhor. Se tiver o melhor cabo, se tiver o melhor microfone, tiver a melhor equalização, tiver o melhor recurso. As mesas mixers, né? Mesas digitais agora, elas têm muito recurso de equalização, compressão, gate, em que você consegue minimizar microfonias, por causa da acústica do local, você consegue cortar frequências que são ruins, né? Você sabe que às vezes você está a falar num microfone e tem um meio sobrando, você vai lá no equalizador e corta, desce aquela frequência e o som fica mais limpo, mais puro, mais cristalino, mais suave, né? E tudo você tem que procurar ali no equalizador onde está a frequência que está ruim. Eu aprendi uma coisa agora. O Richard está na aprovação. Preste atenção. Isso é muito importante para que tudo seja melhor para o Senhor. Então, o técnico, ele é parte do louvor. Sim. Eu já vi técnico que, eu posso dizer uma palavra pesada, pode ser, tipo assim, foi usado pelo diabo para atrapalhar o culto. Porque ele está lá na soberba, você pede alguma coisa para ele não faz nada, não mexe em nada e tá bom. Aí você não percebe se tá bom ali no detalhe, mas às vezes mas aí ele nem mexe no negócio. E às vezes, em vez de te ajudar, ele te tira o som, ele desce o som que precisa ter. Ou ele não tem o conhecimento, ou então se tem, ele quer que... Ele está com preguiça ou não está com vontade. Então, servir a Deus tem que ter vontade, tem que ter desejo, tem que ter esforço. Ter orgulho de fazer... Uma alegria, um desejo de fazer o melhor para o Senhor. E então, ele faz parte da equipe do louvor. Se ele não está ligado em oração também, porque é guerra espiritual, nós não estamos ali para tocar só uma apresentação, nós estamos ali para levar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação para a humanidade, né? Então, quando você está ali no som ajudando, você traz conforto na música, você traz conforto na pregação, você traz conforto em tudo que você for transmitir ali naquele momento. E, por exemplo, tipo assim, em relação à música, qual é que tu achas que é assim, a importância da música, no geral, tipo em nós, mas também na nossa relação com Deus e na forma como nós adoramos Deus? Por exemplo, na Bíblia, a Bíblia tem muitos momentos em que fala de música, de instrumentos, por exemplo, como Davi adorava e dançava, e depois, por exemplo, também os muros de Jericó que caíram com o som das trombetas. Tipo, há tantas referências na Bíblia de música, de canção, de adoração, através da forma de música, e que hoje em dia nós usamos tanto e que nós gostamos tanto, e realmente é algo que nós sentimos muito para Deus. Exato. Como é que tu sentes acerca disso e qual é que é a importância que tu dás? Eu dou muita importância. Eu creio que música é arte, né? A arte é expressar sentimentos. Então, existe a arte da música, a arte da pintura, a arte que nem vocês falaram esses dias. A arte da pintura, ela é uma arte que eu estava até a meditar sobre rock e pintura. Sabe por que música e pintura? Porque assim, você percebe a cor preta, por exemplo, você percebe ela é uma cor que, dependendo do contraste de iluminação, é linda. Mas você imagina você entrar numa sala preta, onde existem umas caveiras e existem umas... Você entra naquela escuridão e existe ali uma vela acesa e daqui a pouco você ouve aquele vento que faz... Já entrou num momento escuro assim, onde, meu Deus, esse vento tá batendo na árvore assim,
e vem uma coruja e começa... Aí já começa. E começa assim, seja naquele ambiente escuro ali, a cor, ela gera sentimentos em você. Você pode se arrepiar e ter medo ali naquele momento. A cor não tem culpa disso. A cor... Que culpa tem a cor preta, a cor, né, que gerou aquele sentimento? É a mesma coisa o rock. Tem gente que atribuía o rock ao diabo porque sentia arrepio, sentia coisa ruim, sentia... Não, existe o diabo, existe Deus, existem as cores. Quem gera o mal é o inimigo, que é o nosso inimigo de todos nós, de todas as pessoas que maquinam o mal contra nós desde o princípio, Jesus falou, não é? Então, cor não tem nada a ver com isso, som musical também não tem nada a ver com isso, mas a música foi criada por Deus para louvor do seu nome, né? Para glorificar a Deus. Então, eu vejo que quando você usa a música para a glória de Deus, você tem que carregar na música a palavra de Deus. Porque se você carrega a palavra se encarrega de fazer a transformação na pessoa, não é a música. A música é um veículo que chega mais rápido ao coração. Por exemplo, a Dona Maria não gosta de rock, ela pode não aceitar, o coração dela não se abre para aquela mensagem porque está em cima de um rock. Mas o seu João gosta de rock, ele vai entrar, a palavra vai entrar. Mas aí o seu João, ele recebeu a palavra de Deus através do rock e logo acabou o rock, entrou uma balada suave e a Dona Maria abriu agora o coração, porque colocou a mesma palavra que entrou no coração do seu João com o rock, agora entrou no coração da Dona Maria com uma música suave, né? Então você usa a música como ponte de transporte da mensagem. E existe a música má. Qual é a música má? A música que você coloca uma mensagem ruim. Sim. Música de destruição, de suicídio, de morte, de maldição, malignidade, né? As palavras todas. Então isso faz mal para as pessoas, né? Quantas pessoas entram em depressão por causa de música? Sim. Começam a ouvir. Ouvir uma música assim e depois começam a ficar tristes de propósito. Não foi a música de propósito para ficarem tristes. Não, mas acontece muitas vezes. Eu acho que uma importância de ser músico, nesse sentido, tens que dar, por exemplo, dar o teu melhor. Quando eu estou na bateria, por exemplo, há momentos que eu sinto, que eu penso, estou mesmo aqui, estou mesmo bom, nós estamos essa comunicação, eu abro os olhos para o pastor e o pastor está tipo assim. Tá bom, não foi de propósito. Mas é bom sentir assim, porque tu sabes, nesse momento, estás a dar o teu melhor para Deus. É verdade. Eu acho isso muito importante na igreja. Eu também, quando nós estamos no palco, tu também sentes assim, quando estás na guitarra. Eu até vejo no VS que quem está a ouvir esse VS vai entender. Tu tens aquele clique, depois tens a direção musical. E depois no fim, eu sei que às vezes algumas canções tu pões ou pode continuar para ministrar. Ou pode continuar, ou tu fechas VS e mantens o clique porque é importante, porque nós estamos naquele momento. A liberdade. É isso. Eu acho isso muito importante e ainda bem que faz uma coisa assim. É bom porque o Espírito Santo é que conduz a banda que está ali a trazer a palavra através da música. Mas o VS é só um instrumento, é como um instrumento de ajuda profissional, de sincronismo, de direção. Mas qual era o antigo VS? Você sabe qual era o antigo VS antes de existir? Agora não era alguém tipo a bater, não. Era as palmas. Não, era um maestro na frente da partitura. Olha, nunca pensei nisso. O maestro dava... O metrônomo era o maestro, fazia assim. E a partitura era a direção lá, que estava escrita lá, o tempo e o que ia fazer. Agora é só flauta, agora é só violinos, agora é cellos. Ele dava a direção, mas ele estava ali. Mas eu nunca sei o que ele está a fazer, mas agora pensar... Mas não entendem, né? Mas agora... Só que agora, tecnologicamente, o maestro se tornou através de um computador, né? A tecnologia facilitou muitas coisas. A facilita, ajuda muito. E às vezes isso eu não entendia muito. E aí, quando as primeiras vezes que eu via na televisão alguém usar um earphone, né? Um fone, eu pensava, que bom, é para o retorno, né, para ouvir o retorno, e não sabia que na época de Michael Jackson, aquelas danças sincronizadas e todos entram na hora certa, e eu pensava, quanto ensaio precisa ter para que toda
aquela gente saiba tudo na hora certa e ele canta e dança e pá, e nada dá errado. Como que não dá errado? Mas existia até daquela época VS, que era, sabe como que era? Era antigamente era rolos de gravação, aqueles rolos de gravação de multitrack. Sim, sim, sim. Então, assim como nós temos o multitrack para o VS, que a gente escolhe qual canal que toque junto conosco, ou então que tem a direção, as direções eram gravadas também ali, e o rolo toca e o show acontece sincronizado. Você pode ver que shows de Michael Jackson era tudo emendado, era uma explosão, já inventava outra música, entrava noutra, tudo VS contadinho, com metrônomo gravado e tudo. Então nada dá errado, é tudo sincronizado. E isso dos anos 80 ainda, sei lá. Percebe? Então, e quando você ouve uma música, uma banda tocando com metrônomo, se percebe muito mais a firmeza de ritmo do que quando ela é solta, né? Eu já toquei solto muito. No começo da banda Sião nós tocávamos solto. Tocávamos bem porque acostumamos a tocar com a gravação primeiro, treinar com a gravação, um disco, né? E depois tocávamos sem metrônomo, mas já era próximo porque você está acostumado a tocar aquela música muitas vezes, né? Mas exigia muito ensaio. Né? Verdade, e o metrônomo te ajuda a diminuir o estresse do ensaio e você lembra mais, porque a direção te faz lembrar, né, detalhes da música e fica mais livre para executar com firmeza, né, com sincronismo. E outra coisa importante, quando você toca com VS, dependendo do palco, eu muitas vezes toquei sem VS, com a banda, com shows, inclusive quando nós tocamos na Avenida Paulista em São Paulo, para 2 milhões de pessoas, que você não via o final da avenida de um mar de gente, assim, o palco era tão alto que eu só conseguia enxergar as pessoas a partir de 100 metros. As pessoas de 100 metros para baixo eu não enxergava, eu não via. Eu estava aqui com o teclado e só via o palco e lá começava a ver as pessoas. Por quê? Porque era muito alto, o palco era muito alto. E a distância de nós, um do outro, era muito longe. Era eu aqui, o baterista no meio era tipo, sei lá, 7 metros, 8 metros, e depois mais 8 para outro, e depois mais outro para outro. Eu sei que a avenida inteira era o palco. Imagina você você é acostumado a tocar junto, perto, em locais até pequenos. Até tem dificuldade de comunicar, imagina assim. Imagina tocar longe. Então, quando você tem o metrônomo e o VS, todo mundo parece que está unido, não importa a distância. Você pode fechar os olhos, mas você está tocando sincronizado. E o áudio, ele tem o problema da distância, né? Se você estiver muito longe, o áudio demora a chegar até você. Para que nós tocássemos sincronizados, nós teríamos que ouvir a bateria mais perto da gente. Quanto mais longe a bateria, o ritmo, não tem metrônomo, quem é o ritmo? É a bateria. O hi-hat, e o bumbo e a caixa. E a tarola. Então, quando você tem ele muito longe, o som para mim chegaria atrasado. Quem estivesse mais perto da bateria tocaria antes, porque tocaria mais junto com a bateria. Quem estiver mais longe toca mais atrasado, então, porque o som ali milimetricamente está atrasado. E isso dá a gente chama na nossa linguagem musical de flam. Por que flam? Porque quando você toca, por exemplo, um bumbo e um baixo, o bumbo faz tum, e o baixo faz pum, né? Só que o tuk pum fica flum, porque o bumbo vai tocar e o baixo entra antes. Flum, 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 e não fica aquele tum, tum pesado. Fica flum, 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 a música fica molenga assim, sem peso, perde o peso da banda. Então, o sincronismo com o metrônomo é importantíssimo para ajudar a qualidade. E é lógico que você tem que acostumar a tocar com o metrônomo, né? E é muito difícil. Eu nunca tocava assim com o metrônomo, mas quando comecei aqui, eu tive algumas dificuldades. Porque às vezes a gente acelera, né? A gente às vezes atrasa. Sim, perdes o clique. E dá aquela oscilada. Mas é bom que ele te faz voltar, né? E aí você começa a acostumar e prestar atenção nos detalhes que... E depois vais acostumar e depois até parece que o clique nem está lá, já está a tocar. Costuma, né? É automático, tu perdes o clique e depois toda a banda está... tudo certo. É incrível. É lindo. E tudo para a glória de Deus. Eu vejo que... É isso. Eu vejo que a música, desde o tempo que nem vocês falaram, você falou sobre Davi, sobre louvai com júbilo, com dança, com instrumentos de todo tipo, né? De fole,
de cordas, ele especifica os instrumentos, né? De cordas, com tamborins, com símbolos, e símbolos altissonantes. É bateria, mano. Ó, símbolos, tamborins, o que é símbolos? Aqueles mais... Mas os altissonantes são os... Então, isso é a bateria. A bateria já existia no tempo de Davi. A bateria, para mim, é o instrumento mais importante que nós temos aqui. E a bateria, num tempo atrás, era do diabo também. Como que vai ter bateria na igreja? Essa barulheira, esse monte de barulho. Mas é assim, já na Bíblia existia tudo isso. Dança, né? Com dança, com alegria. E uma coisa interessante, que a dança, às vezes, ela também é criticada, e quando Davi entrou com tanta alegria e tanto júbilo por ter trazido a arca do Senhor para casa, a arca representava a presença do Senhor, e Davi veio com aquela alegria. O que aconteceu com a esposa dele? Olhou para ele com desdenho e rejeitou no seu coração por causa do jeito que Davi entrou. Entrou saltando e pulando, e ela disse, como se fosse um sem-pejo, entraste perante os teus servos, como se fosse sem-pejo, quer dizer, sem vergonha, sem pudor, sem um respeito, você é um rei. Tipo assim, a soberba estava ali no coração dela, ali, você é o rei, como é que você pode? Mas ele não, ele estava simplesmente adorando ao Senhor, com todo o seu coração humilde. Eu enfrento isso sempre, creio que vocês também. Quando você está adorando e louvando ao Senhor, tem momentos que Satanás ele vem com a seta do orgulho, que muitas vezes atrapalha a pessoa. É verdade. Eu sempre às vezes eu sempre estou em guerra, porque tem momentos em que você está ali, o fluir vem e o diabo quer que você ache que é você. Não é você é simplesmente um instrumento de Deus. Aquilo que está acontecendo é por causa da palavra de Deus, é por causa da presença de Deus, é por causa do mover de Deus. Você é simplesmente um vaso de Deus ali para ser usado. Mas ali você acha que eu estou tocando bonito. É o que eu estou a fazer. Estou a fazer aqui um som maravilhoso. Não, cai por terra. Aí eu me lembro, sabe do quê? Nesse momento, a minha guerra é assim, ó. Golias, tu vai levar uma pedrada na testa, porque eu vou pedir para o Espírito Santo guiar a minha funda e eu vou acertar você vai cair. Tum! Sai daqui, porque eu não tenho glória nenhuma, a glória do Senhor. E Davi fez isso, né? Ele disse, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Os exércitos era o que tinha ali, exército de filisteus e exército de Israel. Mas ele não veio em nome do exército de Israel, ele veio em nome do Senhor dos exércitos. Que tremendo, né? E aí o Espírito Santo fez com que caiu Golias, e aí a vitória é certa. E eu vejo isso em mim. A Golias, para mim, representa o orgulho, a soberba, achar-se o bom, o grandão, o fortão, assim, o melhor, o mais guerreiro. Não, que guerreiro, não tem guerreiro, não. O guerreiro é Deus. Amém. É tão bom, né? Adorar a Deus. Coisa, Francisca? Não tens mais nada? Acho que não. Então, com isso, concluímos aqui o nosso tempo, com o nosso técnico de som. Faz milagres no som, o Richard. A gente se esforça para... É isso, é importante. Vamos pôr os chats do Spotify, do Instagram, da banda... Também do som do Richard, da Milena, a esposa dele. Tem uma grande voz. E com isso, acabamos o nosso episódio. Até a próxima. Tchau. Atenção, emissoras da top de 5 segundos. Então vamos já em 3, 2, 1. Hello, guys! Começar em inglês. É bilíngue. Agora não, se quiser agora em russo. Rus. E comecei em inglês. O testemunho dela é que quando ela aceitou Jesus, o pai dela queria matar ela. Saía correndo atrás dela com um machado. E ela fugindo dele em volta da casa e correndo. Olha aí. Vou te matar. Olha aí. Alguém